Fala aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. Nesse vídeo vamos mostrar um procedimento de reparo aqui em um Moto E22 com a EasyJTag, certo? Esse aparelho aqui, pessoal, eu não ia nem gravar na verdade esse reparo, né? Mas eu achei importante para passar aqui para o meu público a importância de ter uma programadora na bancada, né? Por que eu tirei essa memória e vou precisar fazer alguns processos aqui na EasyJTag. Tudo isso eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo, beleza? Vamos lá. Como vocês podem ver aqui, eu estou com essa placa aqui do E22, ela está sem a memória já está dentro daqui da Easy. Eu já fiz alguns procedimentos, certo? E vou explicar para vocês o porquê que eu cheguei à conclusão de que essa memória ela estava danificada, né? Esse aparelho aqui, pessoal, é um aparelho que tem uma CPU MediaTek, certo? E ele estava com o boot de arranque totalmente alterado. Aquele boot que a gente chama muito de o boot está corrompido, né? Então, às vezes tem gente que nem sabe o que é, aí fica dizendo, tá com boot corrompido e simplesmente entrega, tá com falha na memória, o boot corrompeu, né? Aí não sabe nem explicar o porquê que é de fato um boot corrompido, o que é uma falha de arranque, o que é uma falha de partição e tudo mais, né? Então eu vou explicar para vocês o porquê que é importante vocês terem uma EasyJTag na bancada, ou não só uma Easy, como qualquer outra programadora que venha te ajudar a fazer reparações, né, em falhas de memória. Por exemplo, você pega um aparelho que ele está travado em um determinado consumo. A maioria das vezes, esses aparelhos que estão travados em um consumo a partir de 60 mA acima, pode ter uma falha de software interno na memória, certo? Que não é possível resolver com programas tradicionais, o Rescue, né, da Motorola, o Odin, da Samsung e alguns outros aí, de outras marcas também, onde você passa um flash, né, um sistema e consegue resolver. Muitas vezes o aparelho ele não consegue nem ligar, por exemplo, ele não vai dar imagem, ele não vai dar logo, ele não vai mostrar nada. Simplesmente ele vai ficar, quando você liga ele na fonte, ele vai travar no determinado consumo e não vai ligar, beleza? Então, o que aconteceu aqui com esse Moto E22 para causar uma determinada falha na memória? Esse aparelho ele veio de uma outra assistência técnica, e lembrando, pessoal, hoje, né, tá tendo festa aqui desse negócio de política e tal, né, e tá som aqui, som ali, né, vocês sabem como é. Então, se você estiver escutando um barulho aí, minha cabeça já tá doendo aqui, né? Eu nem ia nem gravar esse vídeo, mas achei interessante estar passando esse conhecimento para vocês. Mas enfim, esse aparelho chegou aqui na minha assistência técnica com uma falha onde o aparelho não ligava, beleza? Só que esse aparelho já tinha sido mexido, né, manipulado em outras assistências, ok? Já tinha sido feito reparo de CPU e memória. É um aparelho que ele tem uma falha crônica, né, por CPU. Então você tira a CPU, rebala, coloca novamente, o aparelho na maioria das vezes volta a funcionar. Nesse caso aqui, pessoal, o problema não estava por CPU. E aí, passou no técnico, fizeram lá CPU e memória, não resolveu, né? Passou no outro técnico, o cara fez CPU, não resolveu. Acho que passou umas 3 assistências técnicas e não conseguiram resolver o problema. Eu já sabia do histórico, certo? Quando chegou para mim aqui o lojista, ele disse que o cliente dele tinha levado para outras assistências e que já tinham feito CPU, já tinha mexido na memória e não resolveram. O que pode ter acontecido aqui para, de certa forma, causar uma falha na memória? Será que esse problema aqui era apenas na CPU e, através de uma falha humana, causaram um problema na memória? Sim, pode ter sido sim. Pode ter sido que o problema era apenas na CPU, mas por um mau procedimento pode terem causado, né, uma falha na memória. E isso pode ser por 2 motivos. Primeiro motivo, às vezes o aparelho, esse Moto E22 ou outros aparelhos que estão com falha na CPU, por exemplo, ele fica travado na logo, ele liga, depois ele se desliga. E alguns técnicos que não têm conhecimento da área, né, que são pessoas que estão iniciando, ou pessoas até leigas mesmo, os próprios
clientes acabam entrando na internet e coloca lá Moto E22 travado na logo. Aí mostra lá um procedimento do camarada passando um sistema, tal, e o aparelho voltando e tudo mais. Quando o problema realmente é no software, você passando um software ali vai resolver. O problema é que muitas vezes a falha está na CPU e o cara força um software aonde o problema pode gerar um problema, por exemplo, na memória. Então esse é o primeiro ponto, né? Passar um sistema com uma falha que não é na memória, a falha na CPU, o cara passa um sistema e às vezes dá erro. E aí o que pode acontecer? Pode causar uma alteração no boot de arranque da memória, que é onde a gente chama de boot corrompido. Aparelho que está atualizando, por exemplo, e de repente ele faltou bateria, né? A bateria descarregou, e aí o aparelho no processo da atualização para. Isso aí também pode dar um erro de boot, né? De configuração. Então essas coisas podem causar esses problemas e gerar um boot corrompido, por exemplo. Uma outra falha, né, que já é constatada por muitos técnicos que trabalham com programação é que calor com exceção pode também danificar a partição de boot da memória. Então, às vezes, o técnico que foi fazer esse reparo aqui, ele não tinha muita habilidade, apesar que a placa não está tão danificada não, mas de repente ele aqueceu mais do ponto. A ferramenta que ele usou aqui é uma ferramenta que não tem, né, digamos assim, uma boa qualidade na sua temperatura e vazão, e ele agrediu muito essa memória pode ter danificado também a partição, alguma outra partição ou até mesmo o boot de arranque, certo? Pode corromper. Então, pessoal, são inúmeras coisas que podem causar, né? Até mesmo o usuário ali utilizando dia a dia, a vida útil da memória pode estar já avançada e esse aparelho ele simplesmente parar de funcionar, ou uma falha em alguma outra partição da memória que faça com que o aparelho ligue também, né? Que está dentro desse assunto, né? Da parte de inicialização do boot de arranque. Se tiver algum corrompimento, o aparelho também não vai ligar. E nesses casos é que a gente precisa de uma programadora, certo? Vamos lá. Eu estou aqui com a minha EasyJTag, né? Deixa eu botar essa memória para lá. E essa memória aqui já deu para ver a falha dela, certo? Como eu falei para vocês, era um vídeo que eu não ia gravar. Então eu estava fazendo um procedimento aqui e eu falei assim, não, vou gravar a parte final aqui do procedimento, certo? Eu já formatei a memória, certo? Tirei todas as partições dela. Claro, fiz um backup aqui de algumas partições que a gente precisa, porque senão no final do processo vai dar BO, certo? Então a gente salva algumas partições aqui. E observem aqui, só para você entender, você que não entende de nada de programação de memórias Android, você que está entrando agora no assunto, eu vou explicar para você o que é um boot corrompido, para você entender, certo? Observem aqui esse número aqui, ó. Esse número aqui, certo? Observem aqui esse número aqui. Se você observar esse número, você vai ver que ele tem aqui, ó, 48, né? 0x48. Aí tem uma barrinha. Aí tem 0x00 e 0x01, certo? Ou seja, 0x48, 0x00 e 0x01. Esse boot de arranque aqui, pessoal, para essa CPU, para essa memória, está errada, certo? Esse aparelho ele não trabalha com esse boot de arranque. Deixei esse boot aqui só para você ver, mas tinha outras falhas daqui de partições, porém eu já tinha feito já zerei aqui a memória, né? Então pode ver que aqui ele diz que aqui não tem partição nenhuma, certo? A gente vai reprogramar essa memória aqui. Então, o que acontece? Você percebe que a gente tem, ó, um boot alterado, certo? E eu vou fazer aqui uma coisa aqui agora. Vocês vão ver que esse boot ele vai mudar, beleza? Esse boot ele vai mudar. Observem lá o boot e vocês estão vendo aqui que ele está, né? Observem aqui, ó, que ele está 048, 000 e 001, né? Perceba que vai mudar esse boot aqui de configuração, certo?
Então cliquei aqui em um botão. E observem que ele já gravou o boot correto dessa memória, que é 048, 002, não mais 000 e 001. Então vou apagar aqui e vamos checar novamente como é que vai ficar o boot de configuração dessa memória. Está fazendo a leitura novamente, certo? E observem aqui, ó, que o boot ele já mudou. Ele já não é mais 048, 000. Agora ele já é 002, certo? Barra 0x00. Ou seja, essa parte aqui do boot de arranque mudou. Às vezes esse boot de arranque ele pode ficar 50 por não sei quanto, por não sei quanto. Aí é que o negócio fica mais feio ainda, certo? Então essa memória ela tinha uma falha de partição. Eu vou colocar aqui a dump para que vocês verem que ele não particiona com a dump dele. E também ele estava com uma falha de boot. Esse aparelho ele não iria ligar de forma nenhuma. Se fosse feito aqui 50 vezes CPU e memória, esse aparelho não ligaria. E será que esse aparelho vai ligar? Né? A memória está aqui na programadora, está aqui na Easy. Está aqui ó, na minha Easy. Beleza? Vamos lá. Eu vou colocar agora aqui eu vou colocar aqui agora, né? Não tem partição nenhuma. Eu vou fechar esse programa. Vou abrir aqui outro. Também é da mesma EasyJTag, certo? Só que são software um pouco diferente. Mas basicamente daria para fazer a mesma coisa por todos eles. Vou esperar que aqui abra. Para a gente mostrar aqui uma coisa para vocês, beleza? Abrindo aqui. A gente vai mostrar todo o procedimento até o final. Ah, gente, mas tu não mostrou onde eu apertou. Não é o sentido desse vídeo, certo, pessoal? Tá mostrando, tô apertando isso, aquilo outro, porque isso aqui vai ser assunto de treinamento. Então a gente não vai estar mostrando como é que a gente vai fazer a recuperação, mas mostrando que é importante ter uma Easy ou qualquer outra programadora na sua bancada por conta disso, beleza? Vamos lá, eu vou conectar aqui. Isso aqui é um programa também da EasyJTag, certo? Isso aqui é o EasyJTag Plus 2. A gente estava no Plus 1. No Plus, né? Na verdade. E a gente vai conectar aqui a memória, certo? Vou clicar aqui para fazer a leitura. Ele está fazendo a leitura. Vamos ver aqui como é que está o boot, né, de configuração. Então, se manteve aqui, ó. 00, quer dizer, 0x48, 002, 001, certo? Então a gente tem um boot de arranque normal, mas observem que aqui, ó, ele vai escanear as partições e ele não encontra nenhuma partição aqui. Ele não consegue encontrar partição aqui. Beleza? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar as partições aqui da dump dele, certo? Do sistema que estava nele. E observem o que é que vai acontecer. Vou botar aqui. Deixa eu achar aqui no... Deixa eu ver onde é que tá. Onde é que eu salvei? Onde é que eu salvei? Não sei se foi aqui. Isso aqui é a partição de radiofrequência. Deixa eu ver só aqui onde é que é, pessoal. Deveria estar aqui. Pronto, né? Pronto, eu vou colocar aqui. Pronto. E vou apertar aqui para inscrever, certo? E vamos escrever aqui, como vocês podem ver, ó, ele está mostrando, escrevendo, né? A dump, que é os arquivos dessa memória aqui, dessa própria memória, certo?
Essa memória aqui. Isso aqui foi os arquivos que eu salvei. Então vamos lá. Ele está inscrevendo aqui todo o sistema, certo? Claro que algumas partições a gente não precisa salvar, mas todo o sistema a gente salvou aqui, né? Criando uma dump. E caso você queira aprender mais sobre esse assunto, a gente vai estar lançando um projeto em 2025, onde a gente vai estar mostrando como fazer do zero programações em MediaTek, Qualcomm e também Exynos, né? A gente vai estar com um treinamento aí, eu, mais o Aleph e o Franzer, a gente vai estar trazendo um treinamento só de programação, software, tudo isso para vocês. Vocês entendam que, para que vocês possam entender que tanto a parte hardware como a parte software precisam andarem juntos, né? Quem diz por aí que o software não faz parte do reparo em placa está totalmente equivocado, né? Uma vez eu acabei até falando sobre isso, né? Mas, enfim. Então vamos lá. Eu escrevi, perceba que o boot já mudou tudo aqui, né? Ó, já deu 00000. Até o boot config parece que mudou aqui já, ó. Então ele já mudou já para outro boot config, né? E essa aqui seria a... Vamos ver agora aqui. Vou finalizar a sessão e vamos ver se ele vai particionar aqui desse lado, né? As partições que foram salvas, né? Que foram escritas aqui, né? Então vamos lá, vamos ver aqui. Vou dar aqui um connect. Ele vai fazer a leitura. Deve apresentar o boot de configuração OK e também deve particionar aqui todas as partições que a gente escreveu. Olha lá, o que aconteceu? Ó, percebe que o boot mudou. Vocês viram que ele escreveu, não foi? Ele escreveu, mostrou escrevendo. Estava escrevendo lá. Mas mesmo assim, ó, não tem partição, certo? E o boot, ó, de arranque, ó, mudou de novo. Ou seja, esse aparelho, ele estava com problema no sistema, ou por excesso de calor, ou por outro motivo, né? Seja tentaram passar um sistema, alguma coisa aconteceu nele, que a memória foi pro brejo. Então, ó, mudou o boot de configuração, certo? Ó, lembra que aqui em cima, quando eu fiz a primeira leitura ele estava 0x480002, né? 001. Aqui ele já mudou, ó. Quando eu fiz a leitura novamente, botando os mesmos arquivos dessa memória aqui, né, do Moto E22, foram os arquivos que eu salvei dessa própria memória, já mudou tudo, ó. Mudou o boot de configuração, mudou aqui, ó, não inscreveu, né, todas as partições, certo? Ele tinha mostrado que tinha escrevido as partições, mas nem particionou aqui e nem mostrou as partições aqui. Agora eu vou pegar um arquivo, certo? De um outro Moto E que eu tinha pego a semana passada, que fui fazer aqui CPU e memória e salvei os arquivos, aproveitei e salvei os arquivos de um aparelho bom, funcionando, certo? Um aparelho que não tinha dado problema de memória. Então vamos lá, vamos ver aqui a diferença, né, de quando você programa a memória e ela fica perfeita, certo? Isso aí é só, claro, vocês podem não estar entendendo nada ainda, pelo menos para quem está iniciando agora, não está entendendo nada, né? Mas é basicamente isso, ó. Tem erro aqui tanto de boot config como também de GPT. Não particiona essa memória, certo? Vamos lá. Vamos para aqui novamente, né? E eu vou colocar agora um outro Moto E aqui que eu tinha feito uma dump. Deixa eu achar aqui onde é que tá. Pronto. Esse aqui. Vamos lá. Vou botar essa dump aqui agora, que foi de um aparelho bom. Observem lá, ó. Já mostrou aqui, ó, do lado, ó. Já mostrou, certo? Deixa eu dar um yes aqui. Olha a diferença já do comportamento, ó. Já mostrou aqui todas as partições, né? E vamos lá. O boot provavelmente não vai mudar, porque a dump não muda boot, né? Mas vamos lá. Vamos dar um write aqui. Vamos escrever essas partições. Todas elas, certo?
inclusive as partições de boot 1 e boot 2. Vamos ver o que vai acontecer. Então agora ela está gravando, mesmo jeito que estava gravando a outra, mas vocês viram que ele gravou, mudou o boot config e mudou agora para pior, né? Antes tinha ficado pelo menos o 0.48, agora ficou 0.0.0.0, tudo zero lá, tinha ficado tudo zero, né? Quando eu botei ali a própria dump dele, ficou tudo doido. Agora eu vou reescrever aqui, certo? Então, como eu estou falando para vocês, pessoal, é muito importante entender de sistema, certo? Principalmente acerca de programação, porque vocês vão pegar muito aparelho, vocês que trabalham com reparo de placa, vão pegar muito aparelho com falha de memória, aparelho que fica conectando, desconectando no PC, certo? Você bota no PC, ele plum blum, fica plum blum, plum blum, mostra a porta, desconecta a porta, mostra a porta, desconecta a porta. Continua com o boot aqui, ó, 0, certo? Mas isso aqui a gente pode reconfigurar manualmente. E eu vou apagar tudo aqui agora, certo? E vou finalizar a sessão. Vou conectar do 0 aqui para a gente ver se agora vai particionar, né? Vamos fazer toda uma leitura agora para ver se ela está toda particionada, toda bonitinha aqui. Vamos ver. Olha lá, ó. Já mostrou todas as partições aqui, ó, que deveria apresentar, inclusive mostrando que o GPT aqui, ó, né, é um GPT original, tá tudo perfeito, certo? E agora, pessoal, a gente só vai mudar o boot config, certo? Então deixa eu fechar aqui. Gosto de fazer, deixa eu ver aqui. Vou remover o FRP, que essa dump pode ter FRP. Deixa me fechar aqui, porque a gente vai mudar o boot config e vai voltar lá, certo? Para ver o que vai rolar aqui. Deixa eu pausar aqui até o programa abrir e você vai ver. No final a gente dá uma pequena explicação só para você ficar um pouquinho aí, né, de água na boca aí, para você ver a importância, né? Então deixa eu abrir aqui que a gente vai mostrar aqui para vocês. Deixa ela abrir que ela demora um pouco. Pronto, pessoal, aqui é já aberto, né, o EasyJTag Plus. A gente vai fazer a leitura aqui. Vamos apertar aqui em checar a memória. E como vocês veem, ó, podem ver, ó, já está toda praticamente quase pronta, né? Mas ó, o boot ainda continua aquele boot antigo, né? Aquele boot que ele não vai dar arranque, certo? Se você pegar a memória aqui e colocar no dispositivo, ele não vai ligar, certo? Ele pode estar particionado aqui e tal, mas ele não vai ligar porque o boot está totalmente errado, né? Então a gente vai colocar aqui o boot correto dessa memória de arranque aqui mesmo, correto. Então já regravou o boot, certo? Apertei aqui no botãozinho, já apresentou o boot config aqui, ó, diferente, né? 0.48, 0.02 e 0.01, certo? Que seria o boot que vai fazer com que esse aparelho dê arranque inicial, certo? Então vamos verificar agora se realmente voltou aqui o boot. Então, ó, o boot, ó, voltou o boot original, que é o boot de arranque dessa memória, certo? Então ela está toda particionada, né? E está com o boot de configuração. Por último, a gente vai precisar colocar os arquivos de radiofrequência, que é para o aparelho não ficar sem e-mail, certo, pessoal? Então tem todo um protocolo a seguir nas programações. E a depender dos
processadores, né, esses protocolos eles podem mudar. Por isso que eu já de antemão aqui já digo para vocês, né, se preparem, pessoal. Quem não tem um treinamento da gente de hardware, né, de reparos em placas do básico avançado, adquira esse treinamento, entre no mundo da microsoldagem, aprenda a diagnosticar falhas básicas para que vocês possam estar pronto para começar a aprender, né, essa parte mais avançada. Por quê? Porque software, ele também vai do básico ao avançado, né? Então a gente vai 2025, aí logo no início do ano, a gente vai estar lançando um treinamento mostrando, né, como vocês fazerem essas configurações através de tipos de CPU, o que deve ser verificado, né? Eu fazendo aqui até parece, é simples e fácil. Tem sim, né, as suas facilidades ali em alguns CPUs, outras são um pouco mais complexas. A depender da memória também existe um pouco de complexibilidade. Se você precisar, por exemplo, substituir essa memória, se essa memória tivesse com a vida útil ruim, né, vamos supor aqui Smart Report, né, vamos verificar aqui a vida útil dessa memória. Então aqui, ó, na própria programadora ele já mostra, né, a vida útil da memória. A gente vê que é uma memória que está nova, entre 0 a 10, né, Device Lifetime Usage, né, ou seja, o tempo de vida útil dessa memória, né, usado é 10%. Então é uma memória que está ali entre 0 a 10%. Está nova essa memória, não tem problema de memória que está com as células ruins, não tem, certo? Se essa memória aqui ela tivesse já comprometida, né, acima de 50%, 40%, sei lá, 70%, 80%, muitas vezes ela vai ler algumas partições, outras não vai ler, né? Algumas programadoras podem ler, outras não podem, né? E aí nesse caso você vai precisar substituir a memória. E como é que faz isso, né? Tudo isso a gente vai ensinar no treinamento, né? Como é que você vai pegar uma memória de um outro aparelho, de repente você não tem o mesmo aparelho na bancada, você precisa pegar uma memória de um outro aparelho, como é que você faz isso, né? Então é um treinamento que vai ensinar tanto a parte básica de software, né, como você utilizar ali os programas básicos, como também você utilizar softwares, né, mais complexos, né, como LookTools, DFT, Mera e outros softwares também como programadoras também, certo? UFI, EasyJTag, Medusa, porque só tem a Easy não, né? Tem outras programadoras também, certo? E tudo isso a gente vai estar passando no nosso treinamento aí que vamos lançar no ano que vem. Então vá se preparando, né? Vá guardando um dinheirinho, vá deixando ali, você que gosta dessa área, porque vai ser muito top. Isso aqui é uma área bem avançada da manutenção, certo? Isso aqui está dentro da parte de hardware também, ok? Porque o software faz parte do hardware, né? Quando eu comecei a estudar o curso técnico, eu fui aprendendo isso. Eu tive que voltar a estudar software, eu tive que voltar a estudar porque no curso técnico, por exemplo, você tem que aprender a reprogramar microcontroladores PIC, ESP32, Atmega 32, né? Que são microcontroladores que a gente encontra em diversas placas eletrônicas, certo? Então você tem que entender que tanto a parte de hardware quanto a parte de software andam juntos. E vai ter falhas que vai ser por hardware e também muitas falhas vai estar por software também. Então vamos lá. Aqui o que a gente vai fazer agora, né? Eu vou estar colocando, pessoal, as partições aqui. E aí eu vou entrar aqui nesse outro programa, ele já vai abrir aqui pra gente. Vou colocar as partições, né, do DRF, né, as partições que eu salvei dessa memória aqui. Porque se a gente pegar esse aparelho do jeito que está aqui e ligar, ele vai ligar, certo? Ele já vai ligar, ele já tem boot de arranque, ele já tem as partições que necessita para ele entrar em modo recovery e a gente finalizar o procedimento. Porém, ele vai ficar sem e-mail, vai ficar muitas vezes sem funcionar o Wi-Fi, certo? Então essas partições, né, que são as partições sysconfig, partições de RF, a gente precisa voltar para o aparelho voltar também a ter o e-mail, né? Ter e-mail, funcionar aí a parte de radiofrequência perfeita, beleza? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, né, eu vou estar mostrando aqui mais vamos conectar aqui a memória, novo,
Ah, gente, por que tá entrando no programa e depois saindo, entrando... É tudo EasyJTag, beleza, pessoal? Porque EasyJTag ele tem softwares diferentes. Eu acho melhor fazer uma coisa por uma coisa por outro, né? Tem gente que por uma só aí já faz tudo, né? Mas eu gosto de utilizar formas diferentes aí para fazer, beleza? Então tá bom. Já que vocês estão aqui, né? Agora eu vou... Deixa eu aumentar aqui um pouco mais. Que a gente vai colocar aqui as partições. Vamos aqui nas partições de RF. Do outro lado. Deixa eu ver onde é que tá. Se está aqui em documentos. Acho que não. Acho que está aqui na área de trabalho. Acho que deve ter sido aqui. Pronto. Então, deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar aqui as partições. Vamos lá, vamos devagarzinho aqui botando. Cadê? Faltando um aqui, deixa eu ver qual é. Deve ser essa. Deixa eu ver se é. Isso aqui não. Pronto, pessoal. Agora eu vou escrever aqui. Já coloquei as partições que eu deveria colocar. Estou escrevendo aqui. E depois que a gente terminar, né, de escrever essas partições, pronto, já foram escritas. Deixa eu dar um clique aqui. E vamos finalizar a sessão. Vamos conectar novamente. Vamos ver se está tudo perfeito, configurado aqui da forma que realmente necessitamos, certo? Pronto, vamos lá. Pronto, toda particionada, beleza? O aparelho vai ligar agora daqui? Não, pessoal, não vai, porque eu não estou passando flash pela EasyJTag. Poderia passar? Pode, mas demora um pouquinho mais, né, do que no programa. Então eu acho melhor passar pelo programa da própria Motorola, porque passa mais rápido, beleza? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou simplesmente, né, finalizar a sessão, a memória já praticamente toda programada, e a gente vai tirar aqui, vou desligar aqui o programa, vou fechar aqui o programa. Deixa eu desconectar aqui a minha EasyJTag. Vou desconectar aqui. E tá aqui a memória, beleza? Como vocês podem ver aqui a memória. Deixa eu ligar aqui agora. Tá aqui. Deixa eu ligar aqui. Microscópio. Eu vou fazer o rebalem. Já era, poderia ter feito o rebalem aqui, mas
Coloquei logo aqui pra... Deixa eu ver aqui como é que tá pra vocês. Isso aqui é outra câmera, deixa eu botar ela pra cá. Nossa, aqui não, cadê a minha câmera aqui? Pronto, tá aqui. Pronto, o que que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai pegar e vai fazer um rebalem, certo? Nessa memória. Tentando clarear um pouco aqui. Deixa eu clarear aqui no próprio programa, porque fica melhor aí pra vocês enxergarem. Ficou melhor aí, não foi? Mais claro. Pronto, vamos rebalar essa memória aqui. Vou colocar ela aqui na papelzinho toalha. Vamos fazer o rebale. Botar essa placa pra cá. Esse vídeo aqui, galera, é só para você ter uma ideia de como é que funciona a programação. Porque aqui no Brasil você não vê ninguém falando sobre esse assunto, né? Todo mundo fica focado no hardware, no hardware, no hardware, e você pegando um monte de reparo aí na sua bancada e muitas vezes não tendo solução. Ah, eu estou fazendo consertando aqui e tal, tudinho, e o aparelho chega uma hora que eu não consigo, tem que entregar. Às vezes o problema pode estar associado à memória, né? E para reprogramar a memória, você tem que ter uma programadora, certo? Você vai precisar de alguns recursos, né? Algumas ferramentas específicas para fazer esse reparo, esse trabalho. A galera fica botando música, né, vídeo com fundo musical, não explica nada, não fala nada, né? Então, vocês vão ter um treinamento aí. A partir do ano que vem, vamos mudar totalmente a realidade, né, desses tipos de reparo na bancada. Vocês vão aprender, de fato, a fazer reprogramar, né, memórias, fazer um trabalho perfeito e sem risco, né, de simplesmente fazer coisas erradas. Beleza? Então eu, mais o Alaf e o Franzi, né? Vou estar deixando aí vou estar deixando para vocês aqui na descrição do vídeo o canal também, né, do Alaf, o canal do Franzi, que é para vocês se inscreverem, pessoal, e seguirem também, né, essas pessoas aí que têm o mesmo pensamento, né, de poder mudar essa realidade aqui no Brasil, porque fora do país, pessoal,
todo mundo tem uma programadora. Qualquer esquina, qualquer assistênciazinha, né? Qualquer boxezinho tem uma programadora. É como se fosse um ferro de solda, todos têm. E por que aqui no Brasil ninguém fala sobre isso, né? Então a gente vai quebrar esse monopólio aí de algumas pessoas que fica, né, sem querer passar esse conteúdo para vocês, beleza? Então a gente vai mostrar aí de fato aí como é que se trabalha com programadoras, né? Porque isso já é uma realidade, galera, nos iPhones. Pessoal aí que trabalha com equipamento de carro, né? Já trabalha com programadora, os caras trabalham com uma programadora. Pessoal que trabalha com até com esteira de academia, os caras usam programadora, né? Os profissionais usam programadora. Por que que na nossa área, no mundo do Android, ninguém fala sobre isso? Porque existe um monopólio, né? Existem pessoas que são beneficiadas para você não saber, certo? Pessoas que guardam informações para si simplesmente pelo fato do egoísmo, do narcisismo, certo? De querer só eu sei e ninguém sabe, certo? Então isso a gente vai quebrar isso aqui no Brasil, quebrar esse padrão aí, chegamos aí e vamos estar mudando essa realidade, né? Então já vá se preparando, compre aí uma Easy JTAG. Ah, James, está muito caro uma Easy, tá muito caro. Compra uma Medusa Pro 1, cara, uma Medusa Pro. Compra uma Octo Plus para começar, certo? Compre programadoras mais em conta. Você vai conseguir, né, fazer o reparo basicamente do mesmo jeito. Tem algumas limitações, algumas programadoras? Sim, tem. A gente vai estar fazendo lives falando sobre isso também aqui. Como a gente já fez. Eu vou deixar até o link da live que a gente fez semana passada, né? Quem perdeu aí, assista. Foi muito importante, muito interessante. A gente passou muita coisa. Falamos sobre diversos assuntos acerca, né, desse tema, que é um mundo imenso, né, extenso. Ao contrário do que muitos acham, né, a programadora é para mudar e-mail, para virar e-mail. Isso aqui não vira e-mail não, pessoal. Isso aqui não vira e-mail não, certo? Não tem nada de virar e-mail não. É a ferramenta que menos você vai ter opção para fazer isso, beleza? Então aqui a gente ensina o trabalho certo. Então tá aqui, já rebalei a memória. Vou colocar aqui no dispositivo, certo? E vamos ver o que vai dar, né? Deixa pegar um pouquinho do fluxo. Colocar aqui. A placa já está pronta. Deixei um pouco pronto aí porque o foco aqui é mostrar a importância da programadora, beleza? Então eu não... E também quando eu peguei o aparelho aqui, pessoal, eu já tinha tirado a memória, né? Tinha tirado a memória, tinha botado na programadora e vi a falha. Então eu não ia botar de volta na placa só para mostrar para vocês como é que tá, né? Passar risco aí dar mais calor na placa, é negócio de menino isso aí, né? Pelo amor de Deus, né? Eu não ia tirar para botar, para mostrar, tava assim, não, pelo amor de Deus. Isso aqui, o intuito desse vídeo é outro. Vou ver aqui o lado certinho dela. E lembrando que temos nossos treinamentos também, viu, pessoal? Vocês aí que já são alunos, a gente lançou um treinamento novo, né? Então vá se atualizando, pessoal, vá se atualizando. Não fique só esperando, eu vou ficar aqui parado. Vá ficando parado aí que você vai ver um monte de gente passando na sua frente. E você ficando para trás, depois, não ganho dinheiro na área. Não ganha, porque só faz a mesma coisa que os outros fazem, né? Vamos lá. Gêmeos, esse aparelho vai ligar agora quando tu botar a memória? Não, pessoal, ele não vai ligar ainda não, calma aí. Ele vai ligar, mas ele não vai ligar completamente não. Isso aqui é muito comum, pessoal. O que eu estou mostrando para vocês aqui é muito comum em muitos aparelhos, marcas e dispositivos diferentes, certo?
Só como eu estou falando para vocês, existem regras em alguns aparelhos. Existem regras que devem ser seguidas, certo? Existem protocolos, né, existe um protocolo aí de programação que você deve seguir, né? Cada CPU tem, cada marca vai ter o dele, né? Então a gente tem que se ligar nisso aí, certo? Isso aqui que eu tô falando para vocês é uma pontinha do iceberg. Muita coisa ainda para que vocês precisam aprender, certo? Eu acho que ela já soldou já. Tá muito calor aqui para não pegar nessa CPU. Essa CPU já foi também rebalada, né? A CPU aqui já rebalaram ela, acho que já umas 5, 6 vezes, né? Então quando eu vi que o aparelho já tinha sido feito, né? Eu já por, digamos assim, por protocolo, né? A gente vai fazer a mesma coisa. Mas quando a gente faz, né? Já tirei a CPU e tirei a memória junto aqui. Então a gente já viu uma falha na memória, né? Então já fiquei desconfiado. Pô, passou, sei lá, 3 assistências. Um aparelho que todo mundo vai lá e já faz reparo de CPU e resolve. Meio esquisito, né? Então a gente já pegou essa falha na memória. Deixa pra esfriar um pouquinho. A gente já ligar ele, já vou deixar a tela aqui. Vou aumentar essa câmera para vocês verem como é que ele tem de ligar, né? Vamos ver se ele vai ligar, né? Vamos ver se não afetou aqui outras coisas também. Mas acredito que ele vai ligar. Beleza? Memória aparentemente programada, né? Deixa eu ver se eu eu me esqueci de alguma coisa, porque sempre às vezes acaba esquecendo alguma coisa, mas acredito que não. Passar um pouquinho de escova aqui, que é para dar uma esfriadinha nela, né? Causar um esfriamento. Já vamos em que? Quase 1 hora, né, pessoal? É porque a gente vai explicando, falando, né? Pronto. Vou colocar ele aqui, ó. Na base. Deixa eu ter conectado ali primeiro, mas conectar aqui primeiro. Pronto. E eu vou ligar ele aqui. Nessa câmera aqui, certo? Eu vou ligar esse aparelho ele tem que entrar em modo de recovery, certo? Ele não pode... Se ele não ligar aqui, então teve problema na programação, né? Então, ó, já apresentou logo, mas ele não vai ligar. Ó, entrou em recover, certo, pessoal? Aí aqui agora, galera, já que ele entrou em modo recover, né, como você pode ver, ó, a gente já chegamos quase à parte final, né? Praticamente tá tudo programado já, tudo bonitinho. Quando isso acontece é porque você sabe que fez tudo certo. E falta a gente ver lá, né, se vai mostrar e-mail ainda, né? Então a gente vai ver se vai pegar Wi-Fi, se vai pegar e-mail, se vai pegar tudo isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir aqui o programa, pessoal. Eu vou abrir aqui um programa da Motorola, certo? Deixa eu botar o programa da Motorola e eu já vou botar o software. Ok? Eu já tenho essa ROM baixada, que eu fiz um Moto E semana passada, que tava com só na logo, né? Então eu fiz aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Enquanto ele tá abrindo aqui. É rapidinho, pessoal. Só para ele abrir aqui. Pronto, pessoal. O programa aqui abriu. Deixa eu só passar ele para cá. Para essa outra tela. E deixa eu botar essa outra câmera aqui para você ver o dispositivo, certo? Deixa eu pegar um cabo aqui, um cabo de procedência. Não sei se vai dar pra... Deixa eu arrumar outro cabo aqui.
tem outro cabo aqui para tirar o cabo da câmera. Vou pegar esse cabo aqui mesmo. Então não vai dar tempo dela desligar não, tá com a gota não. Tem que ser um cabo bom e para não dar problemas, certo? Deixa eu puxar a câmera para cá um pouco mais, que eu vou estar colocando ele aqui. Vou desligar aqui a Pronto, o aparelho tem que estar desligado, beleza, pessoal? Para passar o sistema. Deixa eu desligar ele aqui, ligar de novo. Deixa eu ver como é que tá aqui. Então, tá ligando. Deixa eu aproximar aqui melhor. Ó, entrando em Fast Boot, né? Então eu vou desconectar ele aqui. Ele tem que estar desligado. Vamos conectar. Então ele tá aqui, deixa eu botar ele aqui paradinho para não... Ele tá... A gente bota o cabo e ele reinicia, né? A gente desliga ele aqui. Deixa eu botar aqui em recuperar. Já tem um software aqui, ele vai pedir para desligar o aparelho. Deixa eu botar aqui em cima. Então ele pede para desligar o aparelho, né? Então eu vou desconectar aqui. Pronto, aparelho desligado. Tem que ser na hora que ele... Pronto. Já está passando o sistema, certo? E o aparelho está aqui, como vocês podem ver. Deixa eu dar um zoom aqui melhor. O sistema está sendo feito. Passando o software aí, pode ser que demore um pouco, né? Uns 3 minutos aí, mas a gente vai falando. Enquanto a gente está passando software, pessoal, vamos lá, vamos falar um pouco aqui sobre a importância, né, da programação. Tá rolando um racionais aí, né? O vizinho aí tá fazendo churrasquinho. Então, todo mundo tem o direito, por isso que você tá, sei lá, tá escutando algum som aí, porque o vizinho tá fazendo churrasco ali. Mas então, né? A importância de você aprender a programar, aprender a passar um sistema de forma correta, porque tem gente que não sabe passar sistema, até sistemas fáceis mesmo, com procedimento básico, ele não sabe o protocolo que deve seguir para passar um sistema em um determinado aparelho. Então o que ele faz? Ao invés de ele conseguir reparar aquele aparelho, o software, que muitas vezes é uma falha até simples, ele não consegue fazer o reparo, certo? Ele não consegue fazer o reparo e ele cria problemas piores, né? Que aí vai ter que vir para alguém que entenda de software a nível mais avançado, né? No caso do hardware, pessoal, a mesma coisa acontece. Tem falhas de inicialização, principalmente quando você pega um aparelho travado no consumo, que você mediu ali, fez todos os protocolos, né? Mediu a alimentação, verificou clock, verificou a linha de dados, de data zero, né? Da memória, no caso de memórias eMMC, porque tem uma diferença também entre memória eMMC e memórias UFS, né? Até a forma de programar são praticamente ali diferentes em algumas coisas, né? Tem CPUs que se programam de uma forma, CPU, né? Quando eu digo CPU, não é que você vai programar a CPU do aparelho, é que a memória ela deve ser programada conforme a CPU que você tem
no dispositivo que você vai precisar fazer a reprogramação. Então, é muito importante vocês entenderem, né, o processo, né, tanto básico, intermediário e avançado também. Muita gente acha que reparo em Android é besteira, coisa simples. Não é. Tem muita coisa que você precisa aprender, que você não sabe dentro desse mundo de reparo dos Android. Certo, pessoal? Então é muito importante saber resolver esses problemas. Porque aqui, ó, 1 hora de reparo, né? Mas já é um aparelho que já passou por outras assistências. E vamos ver se ele vai... O que ele vai mostrar ali ainda. Ali já disse que o resgate foi concluído, né? O aparelho deve acender agora. Pronto, já acendeu. Como ele está acendendo pela primeira vez, ele vai demorar um pouco. Então vamos esperar aqui, né, que ele ligue. A gente vai ver como é que tá as partições de e-mail, como é que tá as partições, não, como é que tá o e-mail dele, se ele está funcionando o Wi-Fi, né? Vamos ver se tudo está funcionando aqui, se está tudo perfeito aí, se realmente a programação foi feita correta. Então o que a gente diz aqui? Que é importante você saber disso. Porque se você não sabe disso, você vai ficar entregando muitos aparelhos, principalmente aparelhos que têm esse comportamento de travar, né? Travar em 60, 70, 80, 90, né? 130, 160. Tem falhas de... já tá ligando, tá vendo? Tem falhas de SD-RAM em memórias eMCP, certo? Em alguns casos você precisa trocar, substituir a memória. Em caso de vida útil também da memória danificada, as células, né? MCL, SL, SLC, eu acho. Enfim, mas a gente precisa, né, em alguns casos, fazer substituições. Então, tudo isso a gente vai estar mostrando no nosso treinamento, que vai chegar aí, né, no mês, no ano que vem, logo no início aí do ano. Então fiquem ligados aí, já comecem a adquirir as programadoras, né? Já comecem a levar o negócio a sério, porque o negócio é sério. A gente vai quebrar esse monopólio aí de algumas pessoas que acham que só eles é que devem saber, né? Então a gente vai estar passando conhecimento, gravando aí treinamento. Deixa eu colocar aqui, deixa eu configurar o aparelho tá zerado. Então vamos lá, rede móvel, vamos pular, vamos ver se tem Wi-Fi aqui, né? Primeiro procedimento. Ó, já mostra o Wi-Fi, certo? Já mostra que existe Wi-Fi. Isso aqui é um bom sinal, pessoal. Beleza? Vou conectar o Wi-Fi aqui 5G, né? Pra gente prosseguir. Deixa eu colocar aqui a minha senha. Vamos ver aqui. Às vezes ele não conecta de primeira, né? A Wi-Fi, você liga e desliga, ele conecta. Mas vamos ver se ele vai conectar logo aqui de cara, né? A gente tá mostrando tudo aqui. Praticamente uma aula, né, para vocês aí que não entendem ainda de programação e não sabe o grau de necessidade que isso não é possível conectar à internet, tá vendo? Aí o que eu faço aqui? Ele mostra conexão limitada. O que eu vou fazer? Eu vou desligar ele, vou ligar de novo, certo? Isso aí acontece quando você programa pela primeira vez. Não é regra, né? Mas pode acontecer. E aí você tem que se ligar. Então são esses macetezinhos aí que você vai estar aprendendo, né, no nosso treinamento, como fazer o correto, certo? Para você não danificar a placa do seu cliente, até mesmo como extrair a memória de forma correta, né? Protegendo a CPU para não ter problemas com a CPU também. Porque muitas vezes o cara vai fazer um reparo de CPU, acaba danificando a memória. Quer dizer, o cara vai fazer um reparo de memória e acaba danificando a CPU. E às vezes vice-versa. Acaba fazendo também a mesma coisa ao contrário, né? Vai fazer uma CPU, acaba danificando a memória. Conectar rede móveis. Não. Vamos lá. Vamos ver agora se vai. Vamos lá, ó. Agora já foi, ó. Tá vendo? Então a gente tem que se ligar esse macetezinho aí, né?
Tudo isso a gente vai ensinar no treinamento, pessoal. São coisas que, por mais que seja, nesse caso aqui é uma coisa simples, né? Mas já ia ter gente que ia pensar que a programação tinha ficado errado, tirar a memória de novo, né? Então são coisas que a gente vai estar ensinando aí, coisas do dia a dia, certo? Que a gente passa realmente no dia a dia, que a gente vive no dia a dia, né? Então eu sempre fui um cara que falava, não, software, o cara tem que se especializar, o hardware, o cara tem que se especializar, uma coisa diferente da outra. Mas não, galera. Você que trabalha com hardware precisa imediatamente aprender também a usar o software ao seu favor, porque você vai pegar muito aparelho manipulado, que danificaram memória, você vai precisar substituir porque danificaram memória, você vai precisar substituir, para reprogramar porque deram um calor totalmente excessivo nessa memória, né? E pode ter danificado células internas que podem comprometer o boot de arranque e tudo isso, né? Vamos lá. Vamos, meu filho, vá mais rápido, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Demora um pouquinho mesmo, é normal. Quero que ele chegue aqui até a parte do e-mail, né? Pra gente verificar o e-mail dele. Deixa eu ver se está descarregando aqui. Acho que vai dar pra. Deixa eu aumentar essa imagem aqui, já que vocês viram. Aqui, vamos ver pro topo. Pronto. Tá passando aqui. Deixa eu ver se eu foco aqui melhor. Não vou copiar. É como se ele tivesse vindo do zero, né? Então ele demora um pouco aí, como se ele estivesse configurando ele pela primeira vez. Pular a conta, ó. É aquilo que eu falei para vocês, ó. Eu removi o FRP porque na dump que eu coloquei poderia ter conta Google, né? Então a gente, ó, já removeu, certo? Então vamos pular isso aqui. E são coisas que a gente vai ensinar tudo no treinamento, né? Você que está começando agora, que você não entende bem ainda, então a gente vai estar explicando tudo isso para vocês. Nosso treinamento tá aí no botãozinho embaixo, pessoal. Os links, né, dos canais aí também dos colegas, né, que vão estar com a gente fazendo o treinamento, né, o Aleph e o Franzi, beleza? Pronto, o aparelho já voltou a funcionar aqui, né? E vamos ver se tem e-mail. Que aí quando a gente vê que tem e-mail, a gente já sabe que a configuração, né, a programação, ela já ficou perfeita. Então, ó, já mostra e-mail aqui, ó. Certo? Para ele já mostra e-mail, número de série. Beleza? E totalmente recuperado com sucesso. Beleza, galera? Então, por isso que vale muito a pena ter, né, na sua bancada uma EasyJTag ou ter uma Medusa, né? É claro que uma completa a outra, nenhuma delas vão fazer tudo sozinho, vai ter coisas que você vai precisar de uma de outra, mas a mais completa é a EasyJTag, a que você pode estar comprando, que tem uma boa estabilidade, né? Uma inicial seria a Medusa Pro, no caso aquela azul, ou a Octo Plus, que praticamente é a mesma. E aí você pode já começar a trabalhar com programação, né? E fazer isso que eu fiz aqui. Esse aparelho aqui não iria ter jeito, beleza, pessoal? Iria rodar assistências e assistências e assistências e assistências.
e não seria recuperado. Por quê? Porque ninguém iria chegar para entender que a falha estava por memória. Ninguém ia tirar a memória e botar na programadora para ver. Por quê? Porque não existe essa cultura aqui no Brasil. Se você for em outros países da América Latina, Colômbia, Venezuela, México, né, seria a América Central, e outros países por aí, não só da América Latina, como também outros países de fora, né, vocês vão ver que a galera usa isso aqui é normal, isso é como se fosse ter um ferro de solda na bancada. Beleza? É claro, é uma ferramenta que é cara? Sim, mas teu microscópio também foi caro, né? Tua câmera térmica também, computador que você comprou para começar a trabalhar, os programas que você paga, né, para ter acesso ao esquema elétrico. Então isso é investimento, galera. E você entender que precisa evoluir, passar para um nível acima. Então é isso, né? Fica a dica aí para vocês, né? A importância de ter uma programadora na bancada, mostrando na prática para vocês aí uma falha, né, de duas coisas que tinha nesse aparelho. Uma falha de boot corrompido, né? Vocês viram lá, eu mostrei para vocês o boot alterado. E também uma falha de GPT. Inclusive eu coloquei o sistema que estava nele, eu tinha salvo o sistema, coloquei novamente. Não foi por falha de gravação, certo, pessoal? Ele foi gravado perfeitamente. Era para ter mostrado aqui no programa, acabei não mostrando. Mas ele estava gravado normalmente, porém ele estava corrompido, né? A própria GPT, isso aí a gente vai ensinar em treinamento, né? Ela tem lá a sua, digamos assim, importância, né, na programação, também estava danificada, então ele não particionava. E o aparelho com o boot alterado. Então esse aparelho nunca ia ligar na vida, certo? Nunca ia ligar na vida se não passasse por EasyJTag ou alguma outra programadora que você tivesse para reparar. Beleza, galera? Então fica a dica aí para você. Você que ainda não tem o nosso treinamento de hardware, né? Nosso treinamento do básico avançado, de como você trabalhar com reparos em placas. Você que ainda faz apenas reparos básicos, simples, e quer começar a entender como funciona, né? Os circuitos da placa, como resolver qualquer problema em uma falha, né, de hardware na placa. A gente tem um treinamento do básico avançado, os links estão na descrição do vídeo. A gente tem um treinamento de falha de inicialização, né, onde a gente mostra por comportamento de fonte de bancada o que você deve fazer, para onde você deve seguir para chegar à conclusão. E também a gente tem um treinamento onde a gente ensina toda a parte de falhas de carregamento, né? Qual protocolo seguir. Tem falhas de carregamento que aparenta ser falha de software, tem falha de carregamento que aparenta ser falha por CPU, tem falha de carregamento que aparenta ser falha por PMIC, né? Tem falhas de carregamento que parece ser bateria. Enfim, tem diversas falhas de carregamento que muitas vezes você fica achando que é em outros blocos. A gente também tem esse treinamento. Então, dá uma sacada aqui na descrição do vídeo, né? Cola com a gente, porque você está aprendendo com quem realmente sabe, com quem realmente vive na bancada, reparando e vendo problemas diários. Eu não sou aquele técnico que fica só estudando teoria, passando coisas escritas aqui. Não. Né? Eu estudo muito, estudo eletrônica pra caramba, estudo tanto de problemas na bancada, vivência na bancada, como também a parte estrutural, acadêmica da coisa, mas, né, você vai aprender com um técnico que realmente, de fato, vai fazer a diferença aí nos teus resultados, né? Então a gente tem os nossos treinamentos, o link está na descrição do vídeo. Se você não é membro do canal, quer ter acesso a um conteúdo exclusivo, botãozinho aqui embaixo, seja membro. Também, se você não puder ser membro, também não tem problema nenhum. Seu like já nos ajuda bastante, teu comentário nos ajuda bastante, né? E fica no aguardo aí que muita coisa boa vai vir no ano de 2025, né? A gente tem um treinamento aí sobre software que vai ser um treinamento que com certeza vai agregar muito conhecimento. Então já vai se preparando aí, já vai pesquisando sobre programadora, já deixa lá na bancada que você vai aprender muito com a gente. São 3 professores, né, passando conhecimento de eletrônica, de software, de programação, né, de falhas de memória, de falhas por CPU. Então, não é um treinamento só baseado no software. É um treinamento que também tem a parte da eletrônica voltada a falhas de inicialização. Para você saber o momento de você tirar a memória e você identificar através do computador, através de um USB charger, o que pode ser um comportamento de memória. Tem gente que diz assim, o computador não mostra nada. Se teste de computador, teste de USB charger não
vai te indicar nada. Indica sim, faz de inicialização, a leitura de um USB Charger, a leitura do computador em relação ao dispositivo, mostra muita coisa acerca de falhas de inicialização, que você pode seguir um determinado protocolo correto e aí ser assertivo, né, e bem objetivo. Beleza, pessoal? Então um abraço, Deus abençoe. Sei que o vídeo ficou um pouco grande, mas é isso. Conteúdo top, bacana. Não tem como a gente fazer em 1 minuto, como se fazem aí nos Instagram da vida. Beleza? Um abraço, tamo junto, é nóis. E até o próximo vídeo. Valeu, fui!